Olá, pessoal. Aqui é o Trader Merov, o seu guia para o sucesso. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre Day Trade em contratos futuros de índice dólar cheios, mini índice e mini dólar. Também iremos falar sobre Day Trades em commodities e ações. Falaremos sobre o controle de risco e iremos falar sobre o passo a passo inicial do trader iniciante, desde a abertura de contas na corretora até a sua preparação inicial para a jornada do trader. Como eu estava falando, a gente vai falar hoje sobre Day Trade. O Day Trade são operações que iniciam e terminam no mesmo dia. E é como eu falei, a gente viu ações há pouco tempo atrás. Eu mostrei os exemplos aí da Via Varejo e outras ações, e eu mostrei que os gráficos que nós usamos no intraday são de 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto. Mas isso não é padrão. Você pode fazer modificações ou usar outros tempos entre esse intervalo, né? Mas são os gráficos que nós chamamos de gráficos intraday. E com esses gráficos nós fazemos day trades. E quem faz isso são os day traders. Bem, a gente não faz operações só com ações, como eu falei. No day trade, a gente usa muito operar contratos futuros. E o que são contratos futuros? Os contratos futuros, eles não iniciaram com o que você conhece hoje como mini índice, mini dólar, dólar índice. Os contratos futuros, na verdade, eles iniciaram com as commodities. Ou seja, né, produtos como milho, soja, etanol, são produtos naturais produzidos pela terra, produzidos pelo país, que nós, né, comercializamos para cima, para baixo. Essas mercadorias, elas dependem de vários fatores. Por exemplo, o boi gordo, depende de você alimentar o boi, criar o boi, ter pasto, ter condições climáticas boas para o pasto ficar bom, né? Você ter condições boas para a safra de produção do que o boi come, estar boa também para o boi estar bem produzido, para ele ser bem engordado. O milho, por exemplo, depende da safra, soja, qualquer produto de plantação. Isso tudo aí a gente depende da sazonalidade para que esses produtos tenham grandes ou poucas quantidades, sejam muito ou pouco produzidos, e isso afeta o mercado. Então, o produtor de milho, por exemplo, ele tem um futuro incerto. Se ocorrer geada durante aquele ano, exatamente no tempo da plantação dele, né? Então, ele perde a produção toda do ano. E como é que ele vai sobreviver? Se ele tiver família, se ele tiver filhos. Então, para suprir essa incerteza do mercado, foram criados os mercados futuros. Então, os mercados futuros são negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros. São mini contratos, são contratos de compra e venda de produtos que têm um tempo limite. Esses contratos têm uma duração e no final do contrato você tem um vencimento desse contrato. Esses contratos futuros surgiram inicialmente para tirar os riscos inerentes aos produtos agrícolas e também ao boi gordo, etc. Com os contratos futuros, né, os produtores podem vender sua produção antes mesmo da colheita. Essa operação, como eu falei, é chamada de hedge, ou seja, uma proteção da colheita da pessoa que está fazendo. Ela pode vender a sua produção assim dentro do contrato futuro antes da colheita ser feita. Então, isso diminui o risco dela, diminui também o ganho dela, mas em compensação ela garante o ganho, entenderam? Caso a colheita dê problema dali para frente. Existem códigos para cada tipo de contrato futuro. Eu não vou mais falar de commodities. As commodities a gente fala em outro dia, tá? A gente vai falar agora somente dos contratos futuros que a gente comercializa, que a gente faz trade com mais intensidade durante o dia. Que são contratos de dólar e de índice cheio, né? O índice cheio é o IND, o dólar cheio é o DOL, tá? São os códigos do índice cheio e do dólar cheio. O pequeno investidor, ele não negocia esses contratos, a não ser que você seja um pequeno investidor com muita bala na agulha, o que também, daqui a pouquinho, vocês todos estão com bastante bala na agulha e negociando o índice cheio e dólar cheio. Não é muito difícil também você começar a negociar eles, não. Mas você precisa ter bastante dinheiro e não é uma coisa que a maioria tem no início, tá? E também muita experiência, porque esses contratos vão ser, como é muito mais quantidade de dinheiro envolvido, é muito mais alavancado ainda, né? Então, como eu falei, tem esses contratos cheios e existe o contrato mini índice, que é o WIN,
e o mini dólar, que é o WDO. E existe o vencimento dos contratos. Como eu falei, são contratos futuros, eles vencem no tempo futuro. Então, aqui nós temos os meses e nós temos um código de letras para cada mês. Então, como é que você compõe o código do ativo? Esse código do ativo muda a cada mês de vencimento. Vamos dar um exemplo aqui do mini dólar. O mini dólar é o WDO. Então, o código do mini dólar sempre inicia com WDO. Logo em seguida, você coloca a letra do mês do vencimento do contrato. Então, por exemplo, se você está iniciando o mini dólar, no primeiro dia útil de setembro de 2019, setembro, você vai na tabela, ó, setembro é a letra U. Então, é WDO-U. É um contrato que vence em setembro. E aí, logo em seguida, você coloca o quê? Você coloca os 2 últimos dígitos do ano que está ocorrendo a compra do mini contrato. Que no caso aqui foi 2019, então é 19. Então, WDO-U, setembro, né? 19, 2019, significa o código do mini dólar, que vence em setembro do ano de 2019. Assim também para mini índice. Então, o mini índice seria WIN, né? Se eu quiser comprar um contrato em maio, vai ser WINK19. No caso aqui, a gente está em 2020, então seria WINK20. É assim que nós compomos os códigos dos ativos de mini índice e mini dólar. E quanto vale cada contrato de mini índice, mini dólar? Só para continuar, só para garantir. Todo mundo está me escutando, pessoal? Sim. Beleza, Sim. beleza. Só como exemplo, né? Para cada 5 contratos de dólar cheio, você vai lucrar ou perder R$250. No contrato cheio de índice ou de dólar, você tem que trabalhar com um lote mínimo de 5 contratos. E cada subida ou descida desse contrato, você pode lucrar ou perder R$250 por ponto. Então, olha como é que esse negócio é alavancado. Subiu um pontozinho, ganhou R$250. Subiu 2 pontos, ganhou 500. Mas se você perder 4 pontos logo em seguida, perdeu tudo. E ainda está no prejuízo. Então, é muito alavancado um contrato cheio, tá? Aqui, ó, o índice cheio só pode ser negociado em 5 contratos e a cada ponto do índice cheio, você sobe ou desce R$1. Então, veja só, se o índice cheio sobe 30 pontos, o que é uma coisa muito fácil do índice subir ou descer, você está já ganhando ou perdendo R$30 logo de cara. Só que isso daí você faz com um contrato. Só que você precisa trabalhar sempre com 5 contratos no índice cheio. Então, você está sempre ganhando ou perdendo R$150 a cada 30 pontos que você sobe ou desce no gráfico, entendeu? Porque é R$30 para cada contrato, mas você tem 5 contratos. 5 vezes 3, 15. Então, são R$150 a cada subida e a cada descida de 30 pontos. Nesse gráfico aqui. Ou seja, é bem alavancado. Você ganha R$150 ou perde R$150 muito facilmente aqui no índice cheio. O dólar já é um gráfico onde você sobe menos e desce menos em pontuações. No índice, por exemplo, você pode movimentar 2.000 pontos para cima ou para baixo, né? Dependendo se está subindo ou descendo. Você pode movimentar em termos de 1.500 a 2.000 pontos por dia. No dólar, você movimenta 30 pontos de dólar por dia, né? Em média. Isso varia muito, mas eu estou dando um exemplo para vocês, tá? No dólar cheio é pior ainda. Você só pode movimentar, como eu falei, o lote de 5 contratos e você vai ganhar ou perder R$50 a cada ponto do gráfico de dólar cheio. Então, por exemplo, se o dólar sobe 1 ponto, você já ganhou R$50. Subiu 2 pontos, já ganhou R$100. Tá entendendo? Só que por contrato. O problema é que você tem que ter 5. Então, se você subir 1 ponto, por exemplo, você ganha 50, né? Por ponto. Subiu 1 ponto, ganhou R$50. Só que você precisa de 5 contratos. Então, são 5 vezes 50, que vai dar R$250. A cada pontozinho que subir, R$250. A cada pontozinho que cair, R$250. Todo mundo está acompanhando aí? Estão entendendo? Sim. Eu sugiro, cara, que antes de você ter R$100.000 só para investir em day trade de contato futuro, nem pense em entrar em dólar cheio. Índice cheio
é menos ruinzinho, mas ainda assim é bem ruim também. Quando você vai iniciar, se você tiver muito gosto por risco, você, como pequeno investidor, com menos de 100 mil reais para operar em day trade de dólar, de contratos futuros e índice, né? Eu sugiro que vocês entrem aqui, ó, no mini índice e no mini dólar, porque você precisa de muito menos margem nas corretoras para operar isso daí, e você amarga um risco bem menor. Mas ainda assim é violento. Ainda assim são contratos muito alavancados. Você precisa ser muito bom para operar mini índice e mini dólar e ter lucro. Eu conheço muita gente que com 20 anos de mercado, extremamente experientes, que inclusive dão aulas de mercado e trabalham na Bolsa de Valores, etc., e trabalham em corretoras, que se borram de medo de trabalhar com mini dólar. Tem muita gente e que não tem vergonha de falar. Tem muita gente que faz vídeos no YouTube, inclusive, ensinando o pessoal aquela coisa toda e mostrando que trabalha com um contratinho só de mini dólar. Você tem ideia, um contratinho de mini dólar. Agora, vai muito do gosto, como eu falei. O mini dólar ele é mais direcional. Ele respeita um pouquinho melhor a análise técnica do que o mini índice. Então, o mini índice é mais volátil. É um gráfico de volatilidade. Para quem gosta de operar setup de volatilidade, mini índice é melhor. Para quem gosta de operar tendência, mini dólar é melhor. Pode ser que até que ele seja menos perigoso para você do que o mini índice, se você for muito bom de operar tendência, se for muito bom de análise técnica. Se você for mais um cara de scalper, ou mais um cara de setup de volatilidade também, você vai preferir o mini índice. E o mini índice, de qualquer forma, é legal no início para a maioria das pessoas, porque ele é menos alavancado que o mini dólar. Veja só, um lote de mini índice é só 20 centavos, olha só, que beleza, por ponto. Então, cada ponto que sobe no gráfico de mini índice, você ganha ou perde 20 centavos. Mas ninguém vê, ninguém está contando isso daí. Na prática, você não vê isso acontecendo, porque a pontuação do mini índice ela sobe ou desce em grande quantidade muito rápido. Então, na verdade, o que acontece no mini índice é que você pisca o olho e já está com 20 a 30 pontos para cima. Você pisca outro olho e está 50 pontos para baixo, tá entendendo? É assim que o gráfico de mini índice funciona, inclusive e principalmente quando você está no 1 minuto ou no 5 minutos, no gráfico de 1 minuto ou 5 minutos. Quando você está lá no seu scalper, né? O que você faz é assim, você compra o contrato, aí você pisca o olho, daqui a pouco você está ganhando 50 pontos. Então vai lá, 50 pontos vezes 0,20 dá quanto? R$10. R$1 é a cada 5 pontos, né? A cada 5 pontos, subindo ou descendo no mini índice, vezes 0,20 centavos dá R$1, certo? Se a cada 5 pontos você ganha R$1, se subir 10 pontos, você ganha quantos reais? R$2, né? Se em 10 pontos você ganhou R$2, subiu 20 e ganhou quanto? R$4. E aí você faz a conta e vai sabendo quantos reais você está ganhando ou perdendo. Mas você não precisa fazer essa conta, porque a plataforma gráfica ela te dá o valor que você está ganhando ou perdendo financeiro. Porque a plataforma te dá isso em tempo real. Já o mini dólar, cada lote de mini dólar é R$10 por ponto. Olha que desgraça. A cada ponto do dólar que sobe ou que desce, você está perdendo ou ganhando R$10. Então, veja só, se você ganhar 3 pontos de dólar, você já está ganhando R$30. Mas se você perder 5 pontos de dólar, você perdeu R$50. Então o dólar é muito mais alavancado que o mini índice, entenderam? Mas ainda assim, tanto o mini índice quanto o mini dólar são bem melhores que os contratos cheios. E você precisa de muito menos margem na corretora para operar esses contratos. Ah, e também tem isso, tem essa diferença. No mini contrato, você só precisa operar um contrato por vez. Você pode só operar um mini índice ou um mini dólar. Você não é obrigado a operar 5 contratos, está entendendo? 5 contratos de mini índice já é muito alavancado para um pequeno investidor. Ainda, principalmente se você está iniciando, se não tem um bom conhecimento de análise técnica e de day trades, né? Então, eu sugiro que você só opere um contrato, tá? Um contratinho só. Vai para 2 só depois que você aprender a fazer realização parcial, porque isso aumenta também a tua produtividade, teu ganho. Então, coloca lá, se você tiver uma conta na corretora de R$20 mil, por exemplo,
você coloca 2% só disso para operar futuros e não passa muito disso no início não, tá? Porque se você perder tudo, você, sabe, machuca, mas não machuca tanto. E você tem mais bala na agulha no futuro para continuar operando, à medida que você vai estudando e melhorando, né? Então vamos lá. O contrato de dólar cheio, ele vale $50.000, tá? E o lote mínimo é de 5 contratos, então você está operando, na verdade, $250.000 sempre que você opera um contrato de dólar cheio, que é o lote de 5, né? Isso é o quanto que é alavancado o dólar cheio, tá entendendo? Então, como cada contrato exige uma margem de garantia de 25 mil na corretora, então seria preciso que você tivesse 125 mil reais na corretora se você quisesse levar de um dia para o outro um contrato cheio de dólar futuro. Ou seja, muita coisa, cara, muita coisa. Você tem que ter muita bala na agulha para fazer operações a partir de um dia, que saia do day trade para dólar cheio, né? Já com o mini contrato, você já pode arcar com uma pequena margem de garantia para até mesmo operar fora do day trade em mini contratos. Para usar o mini contrato como hedge, por exemplo, na sua carteira de ações. Você pode fazer isso porque a margem na corretora é bem menor. Então, quer dizer, o mini contrato é muito trabalhado para o pequeno investidor poder trabalhar futuros na Bolsa de Valores. Está aberto aí? Todo mundo está com o gráfico aberto? Dá para ver direitinho. Eu acabei de falar para vocês do cálculo, né, dos mini contratos futuros de mini índice, mini dólar, e eu mostrei claramente que o dólar cheio e o índice cheio não é para o bico da gente por hora, né? O mini índice e mini dólar é o máximo que eu aceito de loucura na minha vida. Dá para trabalhar alavancado no contrato de milho, que eu gosto muito. O milho é um contrato que eu gosto muito também. Eu vou falar de commodities. Eu vou gastar um dia depois só para falar de commodities com vocês, que é muito legal. Vocês virarem fazendeiros virtuais é muito legal. Vocês podem, sem precisar ter uma fazenda, sem precisar criar gado, sem precisar ter uma plantação de milho, de soja, sem trabalhar com nada disso, você pode ter tudo isso. Desde que você aprenda análise técnica, veja esses gráficos de subida e descida e saiba como operar ele, você também pode operar milho, pode operar dólar, pode operar índice, você pode operar qualquer tipo de derivativo. O que são derivativos? São os contratos futuros. Aí entra as commodities que eu falei lá, né, que são as agrícolas, boi gordo, café, milho, que são a origem dos contratos futuros, de verdade, né, que serviam para proteção de plantações, proteção pecuária, né, e depois foram transplantados para serem derivados de índices financeiros. E aí, o mini contrato de mini índice, por exemplo, ele deriva do índice Bovespa. O mini contrato de mini dólar, ele deriva do dólar. Ele não é o dólar. Ele é um derivativo da moeda dólar. Então, você está operando contratos futuros. Você está operando uma coisa que só vai existir no futuro, quando expirar o contrato. É impressionante essa abstração do mercado financeiro, né? Você opera uma coisa que, na verdade, no fundo, não existe. E se você souber como é que os candles se mexem para cima e para baixo, se você conseguir adquirir o feeling de saber quando vai subir e quando vai descer, você não pode garantir a certeza, mas você tem sinais que te dizem quando que a probabilidade é maior de subir ou descer. E tem sinais que é quase certo que vai subir que vai descer, ou que vai descer. Então, você aprendendo análise técnica, você aprende isso. Você aprende quando que sobe, quando que desce e garante ao longo do tempo a experiência que a gente chama de tempo de tela, né, para garantir que você vai juntar o conhecimento com a experiência e aí você garante mais que vai subir ou que vai descer. É quase como uma coisa intuitiva depois para a sua vida. E quando você chega nesse nível de aprendizado, aí você começa a ficar satisfeito, porque você começa a ver que os teus setups estão funcionando, que você está tirando dinheiro do mercado. E aí, até em curto prazo, você começa a ganhar dinheiro. Então, tudo que eu falei de buy and holder, position, swing trade, você aprendendo um pouco de análise técnica, você vai tirar dinheiro do mercado.
Mas se você souber muita análise técnica e for muito bom e gostar de adrenalina, você no day trade, você tira dinheiro do mercado. Vamos abrir o gráfico de mini índice? Olha lá, lembra como é que era o código? Era WIN, né? WIN. E aí a gente está em que mês? A gente está no mês de maio, não tá? Maio, lembrando aquela tabela que eu mostrei para vocês, é a letra K, certo? Só que aí que tá, são contratos futuros. O contrato que está agora sendo operado em maio, ele vai vencer em que mês? Vai vencer em maio? Esse contrato vai vencer em junho, porque ele é futuro, entendeu? Então você vai operar, o contrato que você vai operar, na verdade não é o K, a letra K, que está em maio. É a letra M que está em junho. Porque o contrato vai vencer em junho. Entendeu? Vamos lá. A gente coloca WIN, que é o mini índice. A gente coloca M, que vai vencer em junho. E a gente não está em 2020? Então, ó, M20. Os dois últimos dígitos é o ano. E aqui, estamos no mini índice. Olha só. Esse aqui é o famoso gráfico que todo mundo fica vendo na maior parte do YouTube, né? Naqueles day traders, nos scalpers da vida, que fazem os vídeos no YouTube ensinando como é que o pessoal opera mini índice. Esse é o famoso mini índice, pessoal, caso vocês nunca tenham visto. Aqui, ó, esse aqui é o gráfico diário do mini índice. Então, aqui nós tivemos o crash da bolsa agora com o coronavírus. Ó. O mini índice caiu aqui 40%, 50%, e agora está retomando. Ele segue de perto o Ibovespa, o índice Ibovespa, porque ele é um contrato que deriva do índice Ibovespa, né? O mini índice. Você tem um índice e esse aqui é o mini índice. Então, é um derivativo do mini índice, do índice, perdão. Ok? Esse aqui é o gráfico diário, então cada queda é um dia. Mas aí você, em day trade, você opera o gráfico de 60 minutos no máximo, tá? Então, você vem aqui para o gráfico de horário, né? De 60 minutos, onde cada candle é uma hora. E aí você opera o day trade de um gráfico de mini índice. Eu vou, por exemplo, aqui, ó, existe um setup muito conhecido, que é o setup da primeira hora. Essas aulas são todas gratuitas aqui, ó. Olha que beleza, eu vou te dar um setup que dá muito dinheiro para muito trader. E a maioria vende em curso esse negócio aqui, mas é tão fácil, cara. Você vem aqui, ó. Tá vendo aqui a primeira hora de mercado? Abriu 9 horas, durante uma hora inteira, até as 10 horas, teve a formação desse candle aqui, ó, no dia 4 de maio. Então, você comprou a primeira hora, a ruptura da primeira hora aqui, ó. Esse aqui é o gatilho desse setup. Então, quando acabar a primeira hora, se o segundo candle romper essa linha aqui, ó, que eu acabei de desenhar, então inicia o gatilho do setup da primeira hora, que a gente chama. Onde é que vai estar o stop de um gráfico desse? Infelizmente, o stop de um gráfico de 60 minutos é muito caro no mini índice, porque o mini índice já é alavancado, né? E você está aqui, ó, olha só quantos pontos. 1.124 pontos de stop, meus amigos. 1.124 pontos de stop. Vamos na calculadora lá. 1.124 pontos. Quanto vale cada ponta de mini índice? 20 centavos, né? R$224 que eu estou arriscando aqui, ó. Colocando a barrinha aqui na mínima do primeiro candle da primeira hora. Então, eu estou arriscando R$224, meus amigos. Mas aí no segundo candle, ó, iniciou o meu setup, certo? A primeira hora. O terceiro, o quarto, quinta hora. 5 horas depois, não andou nada. Olha que desgraça. Se você tivesse ali, você já estava suando. Poxa, não vou ganhar dinheiro, não vou ganhar dinheiro, não vou ganhar dinheiro. Aí, pior ainda, ó, que abaixa e começa a ir para baixo. O candle. Opa, caramba. Estou perdendo dinheiro. Foi quase até a metade aqui, ó. Você perdeu quase R$100 aqui, ó. Quando chegou aqui embaixo. Mas aí o preço subiu de novo. Fez um martelinho. Opa. Começou a subir de novo, sombras maiores aqui embaixo, mostrando força de mercado, começando a criar um pivô. Você sabe, por experiência, que
se abre num gap muito grande de baixa, a tendência do preço seria fechar esse gap caso o primeiro candle fosse positivo, certo? E é o caso aqui. Então, há uma probabilidade grande de você poder colocar um alvo aqui, ó, no fechamento do gap e conseguir ganhar dinheiro com isso. Mas olha o que acontece se você tivesse colocado um alvo tão otimista assim. O dia passou, de fato você começou a ganhar dinheiro, mas aqui, o último candle do dia 4 de maio, não bateu no seu alvo. Então, muita gente poderia já liquidar o trade aqui, ó, antes de acabar o dia. Por quê? Porque no dia seguinte você não sabe se o mercado vai ter gap de alta ou vai ter gap de baixa. Você pode levar para o dia seguinte e o gap começar aqui, ó, no próximo dia. Ó. Ou pior ainda, aqui. E você já começar, já sendo estopado e ainda ficando mais negativo ainda. Então, para você não correr esse risco, você, já que está no lucro, você terminaria o trade 5,5 no máximo desse dia. Aí eu já venderia aqui o meu mini contrato, beleza. Eu já terminaria no lucro. Lucro de quanto? Vamos lá. A gente teria um lucro de uns 940 pontos. Nossa, é bacana, cara. Você fazendo 940 pontos no mini índice em um dia, com um contratinho só, quanto é que você ganha? O setup foi ativado no segundo candle, que rompeu. E aí, ele terminou o dia sem chegar no alvo, que seria o fechamento do candle. Tá? Você ainda poderia colocar um outro alvo. Se você pegar aqui a expansão de Fibonacci, do final, do mínima até a máxima do primeiro candle, você coloca a expansão de Fibonacci. Então, você poderia ter um alvo, uma realização parcial em 100%, que seria aqui, ó. Colocar aqui como rosa, tá? A linha rosa seria a realização parcial. E o alvo final seria essa linha azul, tá? Essa linha azul seria o alvo final, que seria o fechamento do candle. Se eu tivesse dois contratos de mini índice, por exemplo, eu já compraria os dois aqui na ruptura, aí os dois contratos evoluiriam e no final do dia, faltando 1 hora para terminar o mercado, 1 hora e pouco para terminar o mercado, o que aconteceu foi que um dos meus contratos foi pego. A realização parcial de um contrato foi pega aqui, ó. E eu teria tido um ganho de R$188, se não me engano. Então, eu apostei aqui 240, eu acho, de risco, e a realização parcial chegou em 180 e poucos. A relação risco-ganho está ruim, tá? Mas é uma realização parcial. E é assim que elas são feitas. É realizado só para garantir o lucro para você. Quando chega na realização parcial, o que a maioria das pessoas faz é o seguinte: chegou, bateu no RP, na realização parcial, você pega o teu stop e joga aqui onde estava o gatilho. E aí o que você faz quando você faz isso? Quando você coloca o stop no gatilho? Você acabou com o risco da operação. Se o próximo contrato descer e bater aqui no teu stop, você não ganhou nem perdeu nada. E de qualquer forma você já ganhou, porque você já realizou parcial aqui, ó. Você já ganhou 180 na operação. Ou seja, já foi uma operação vencedora, entendeu? Estatisticamente para você. E aí, se você quiser, você leva a operação para o próximo dia, correndo risco. Quem levou para o próximo dia essa operação, para um swing trader, por exemplo, em contrato futuro, a primeira hora já abriu aqui, ó. Cadê? A primeira hora abriu aqui. Ela desceu e ela chegou até a subir aqui, ó, na primeira hora. Já bateu acima do teu alvo, ó, durante todo esse período. Ou seja, o teu alvo já foi alcançado e teria sido consumido. Você teria feito uma operação vencedora de mini índice e teria ganhado, logo no início do segundo dia, cerca de 1.800 pontos nessa operação para o segundo contrato. 1.800 pontos vezes 0,20, R$360. Mais 188, se não me engano, que a gente calculou, né?
do primeiro contrato, o RP, né? R$ 548 nessa operação. Quantas operações você fez? Só uma. Você viu como é que operar no gráfico de 60 minutos é interessante também, né? É um meio termo entre você fazer um swing trade e você fazer um day trade. É um gráfico bem interessante de ser operado. Você paga pouca corretagem. Eu não vou dizer que tem pouco estresse, não. Todo day trade é estressante. E você pode ser testado nas suas piores condições. Se você quiser operar num outro tempo gráfico, por exemplo, vamos operar aqui um gráfico de 15 minutos. Você tem mais chances ao longo do dia, você está vendo? Olha aqui, ó. Num gráfico de 15 minutos, você tem mais chances, ó. O dia abrindo e fechando, ó, esse dia aqui abriu em gap de alta. Ó. A cada candle, você tem 15 minutos de operação. Ó. Os candles fecharam o gap, que é um padrão bom de fechamento de gap. Subiu de novo, desceu de novo, subiu de novo. Ou seja, ele começou a fazer um vai e vem, uma subida e descida mais prodigiosa, assim, em termos de volatilidade, do que o gráfico de 60 minutos. Ou seja, você tem mais direcionalidade e mais subidas, descidas também. Ou seja, você tem mais chances com isso de que o sinal do seu setup seja acionado durante o dia. Se você vai para um gráfico de 5 minutos, aí você já tem que dar um zoom out aqui para ver melhor, ó. Um gráfico de 5 minutos, olha que interessante. Olha quantos sinais que um gráfico de 5 minutos te dá ao longo de um dia. Ó. Aqui no dia 14 de maio, ó, iniciou aqui, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, subiu, desceu. Final do dia 14 de maio foi aqui, ó, nessa outra linha tracejada. Ó. Então, entre essas duas linhas tracejadas, você tem todo um dia de operações, onde cada candle foram 5 minutos de operações, tá? Então, aí você pode comprar e vender. Por exemplo, olha só o meu setupzinho aqui do preço de fechamento de reversão. Aqui bateu um preço de fechamento de reversão, ó. Tá vendo? Então, eu coloco o meu stop na mínima desse candle. Eu coloco o meu gatilho na ruptura do candle do fechamento de reversão. Eu vou lá no meu estocástico lento e ele está dizendo que o preço está barato. Se eu estou com essas duas condições válidas, o meu setup de PFR, de preço de fechamento de reversão, é acionado. Então, pronto, o candle seguinte rompeu. Então, foi levando a operação. Ok? Quando o primeiro pivô é rompido, como aconteceu aqui, ó, eu começo a levar a operação pela média móvel de 9. O meu alvo é a média móvel de 9. Então, eu vou seguindo aqui, ó. Enquanto o preço não fechar abaixo da média móvel de 9, que é essa média azul aqui, ó, eu não termino a minha operação. Aí aqui, subiu, desceu. Pronto. Esse candle vermelho aqui, ó. Esse candle vermelho aqui foi o primeiro candle a fechar abaixo da média móvel de 9, depois do rompimento do primeiro pivô. Então, eu venho aqui, ó, pego o meu alvo, o meu stop gain, né? E coloco aqui na mínima do candle que fechou abaixo da média móvel de 9. E o candle seguinte fez o quê? Pá, pegou meu stop. Então, eu terminei minha operação. Olha que operação bonita. Uma operação bonita, cara. Seguindo um setup no mini índice. Meu risco foi de 242 pontos para ganhar quantos pontos? Vamos na máxima do candle até ali no alvo. Eu arrisquei 242 pontos para ganhar 787 pontos. Ó, 1%, 1,04%, olha que bonito. E não está nem no início do dia. 1%, para vocês terem ideia, já começa a ser ganho de swing trader. Olha que ganho maravilhoso que essa operação já me deu. Uma só operação. Qual foi o meu ganho financeiro? Cara? Só para vocês terem uma ideia, né? Vamos lá. 750 pontos. Vamos arredondar. 750 pontos vezes 20 centavos. R$150.
para a maioria das pessoas que está iniciando no mercado, isso aqui está um excelente dia já de fechamento, tá? Termina logo. Se eu colocasse 2 contratos, seriam R$300 de ganho. Vocês estão compreendendo? O risco, quanto é que foi? Vamos lá. O risco foi um candle de 191 pontos, que é pouquinho, 200 pontos, vamos colocar aí. 200 pontos vezes 20 centavos, quanto? R$40. Eu arrisquei R$40 para ganhar 150, como eu ganhei aqui. Ó. Beleza? Muito bacana, muito legal. Se você não tivesse com um sinal tão forte, tão bonito, você podia colocar um alvo assim, ó. Você faz uma expansão de Fibonacci, vem aqui, pum, pum, e faz a expansão. Então, você teria terminado o teu trade, se você não tivesse um sinal tão bom de setup, você termina mais cedo. Você terminaria aqui, ó. Tá vendo? Terminaria o trade ali. No topo desse pivô aí. Vamos lá. Daqui até o topo do pivô. 354 pontos. 354 pontos. Vezes 20 centavos. R$70. R$70 na primeira operação pode ser legalzinho. Não é genial, mas são R$70 no bolso. E aí você tem o resto do dia todo para continuar fazendo operações de day trade, nesse molde aí. Todo mundo entendeu, compreendeu isso tudo até agora? Sim. Eu dei um exemplo aqui de como operar no gráfico de 60 minutos, dei um exemplo de como operar no gráfico do mini índice de 5 minutos, que é uma operação que beira o scalper, né? E existem as operações do scalper mesmo, que são feitas aqui nos 5 minutos, quando você tem aquele alvo pequeno que eu mostrei, né? Ou você tem operações mais scalper ainda, que é no gráfico de 1 minuto. Olha só, como eu falei, você lembra? Na maioria das ações do mercado, você não pode operar num minuto. Não tem liquidez no Brasil. Mas aqui, ó, o mini índice tem boa liquidez até em 1 minuto. Você pode operar esse gráfico de 1 minuto no mini índice. E tem muita gente que opera. Eu opero também, eu acho legal. Dá para operar? Dá. É coisa de psicopata? Agora, eu não sei, eu estou operando, eu acho bacana. Ele respeita muito a análise técnica? Eu vou ser sincero. Não muito, tá? Você está vendo aqui que já tem características de falta de liquidez nesse gráfico. Ó. Mesmo no mini índice. Mas é um gráfico que dá para operar sim. E vários sinais que eu utilizo, eu tenho setups que eu utilizo muito efetivos no 1 minuto. Eu estou testando atualmente e fazendo testes estatísticos e ao longo prazo, né? Mas é um gráfico perigoso, para dizer o mínimo, para o iniciante aprender a operar, tá? Fica num gráfico de 15 minutos no início, se você quiser, se você tiver coragem ou loucura, né, ou doideira, né, de fazer day trade. Fica em 15 minutos que já está muito bom, tá? Não vai por de 5 minutos não no início, tá? 5 minutos já é mais complicado, cara. Ou então, se quiser, fica no meio termo, vai no 8 minutos. 8 minutos, vai lá. Não é 15, mas também não é 5, e aí você fica no meio a meio. Existem também gráficos que não são temporais, que são gráficos de negócio de ticks, tá? Eu vou falar deles no outro dia também, para vocês. Mas por hora vamos ficar no gráfico temporal, que é o que a maioria usa. Vamos aproveitar o tempo que ainda resta e vamos falar do mini dólar. Você viu aqui, ó, cada ponto do mini índice, só para fechar aqui o comentário, vale 20 centavos, né? E olha aqui, ó, você sai daqui no dia, vamos pegar um dia aqui prático para vocês verem, ó. Você sai daqui, o primeiro candle teve a mínima aqui e o último candle teve a máxima aqui, ó. Olha só quanto é que teve de pontuação sendo desenvolvida em termos de amplitude nesse dia. 2.136 pontos no mini índice, da mínima até a máxima do dia. Ó. Foi mais, na verdade, a máxima do dia foi aqui. 2.305 pontos, tá? É a média que um contrato de mini índice faz, né? Que o gráfico de mini índice faz por período, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a mínima desse ponto aqui e a máxima desse... aqui foi um dia que não foi consolidado. Ó. Aqui foi pouquinho, foi 146 pontos de amplitude.
Mas talvez foi um dia que não saiu do lugar, né? Tem dias assim que não sai do lugar. Então vamos ver aqui. Aqui, ó. Você pegou amplitude daqui até aqui, ó. Já teve uma certa direção. 1.534 pontos, tá vendo? Mas isso aqui não foi a mínima foi aqui, ó. Chegou até uma movimentação de 2.130 pontos, que é a média que eu falei, entendeu? Então, o mini índice movimenta 2.000 pontos por dia, em média. 2.000 pontos, entenderam? Quanto financeiro daria isso? Você poderia, se você fosse um excelente, um cara, sei lá, o fenomenal das galáxias, 2.000 pontos vezes 20 centavos, você poderia talvez pegar uns R$ 400 com um mini contrato de mini índice. É uma boa expectativa para você, que é um bom trader, um bom day trader, você poderia fazer R$ 400 com um contrato. Se você for um bom day trader, você faz isso. Se você quiser ganhar R$ 800 por dia, cara, você tem que trabalhar com 2 contratos. Se você quiser ter uma chance de fazer mais de R$ 1.000 por dia, você tem que aceitar a ideia de que, estatisticamente, você tem que trabalhar com 3 contratos. Entenderam? Ou seja, para ganhar mais de R$ 1.000 por dia, que é o que aqueles vendedores de ações falam para vocês, vocês teriam que ter 3 mini contratos sendo operados. No mínimo. Para vocês terem a chance de pegar toda a evolução da volatilidade do mini índice ao longo do dia e fazerem mais de R$ 1.000 por dia. Eu acho isso extremamente improvável, e é improvável até mesmo para day traders muito bons. Mas assim, day traders muito bons trabalham com menos alvo e trabalham com mais contratos, quando os caras já vão para a ideia do scalper. E aí você pode trabalhar com 10 contratos, se o cara for psicopata, até 20 contratos. E aí pega um alvo muito pequeno, mas sabendo o que está fazendo, sabendo também que o drawdown é violento, sabendo o que está fazendo e com bastante controle de risco, o cara pega uma pequena fatia de uma subida ou descida, já fica feliz, embolsa os seus mais de R$ 1.000 e termina o seu dia. Um day trader profissional faz isso. Desse jeito que eu estou falando para vocês. Pode ser que trabalhe com 3 a 5 contratos, com uma ideia de que você vai ganhar de 400 a R$ 1.000 por dia. Isso aí é um trader mais moderado. Eu acho que eu me enquadro um pouco na categoria disso por hora, né? Ainda mais trabalhando no gráfico de 1 minuto, eu não quero arriscar mais do que isso, não. E aí você vai testando. Eu fazia só trades em gráficos de 10 minutos, antigamente, que era mais garantido. Depois eu passei por 5. E atualmente estou testando de 1. Então, com a experiência, você vai testando outros tempos gráficos, você vai ficando mais ousado, sempre com muita segurança, tá? WDO, que é dólar, M20. Aqui, ó. Estamos no gráfico WDO-M20. Fechamento aqui que vai vencer em junho, né? Então é M. 2020 do mini dólar. Apresento para vocês. Parabéns aí, ó. A variação de 1 ponto do dólar são R$ 10. Opa, aqui já começa a ficar sério o negócio. Aqui perdeu 2 pontos, perdeu R$ 20. Já é uma alavancagem respeitosa. E é por isso que isso aqui mete um pouco de medo, até em traders muito experientes. Mas vai lá, se você tiver muita bala na agulha, for um trader muito experiente, souber o que está fazendo, você encara um gráfico de mini dólar. E aí o que você faz? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Você pegou aqui, ó, esse preço de fechamento de reversão para baixo, sabendo que está sobrecomprado demais no oscilador lá, né, que eu tenho. Então eu coloco o gatilho aqui, se romper a mínima desse candle. Aqui, ó, do topo. Coloco o stop e aí eu vejo como é que vai ser. Eu vou seguir a média móvel de 9 daqui, tá? Já que é uma queda, ela vai cair bastante rápido e muito, né? Então, para baixo, todo santo ajuda. Então, eu geralmente sigo a média móvel de 9 aqui, para alvo, né? E aí, vai lá. Então, chegou aqui, de fato, o próximo candle rompeu, desceu,
E eu fui seguindo a média móvel de 9. E o candle que fechou acima da média móvel de 9 foi esse azulzinho aqui, ó. Esse preço de fechamento de reversão aqui de cima. Esse daqui, o anterior, ele rompeu a média móvel de 9, entendeu? Mas ele não fechou abaixo. O que fechou abaixo foi o seguinte. E o que eu faço então com o meu stop? Eu pego aqui, coloco na máxima desse candle azul aqui, ó. E aí o candle seguinte, o que ele faz? Stop. E eu arrisquei esse candlezinho aqui, ó. Arrisquei quantos pontos? 7 pontos. É bastante risco, hein? Ó. 7... Vou colocar 8 pontos, tá? Então, arrisquei quantos reais? Você já sabe quantos reais eu arrisquei? Eu estou arriscando R$80. Mas quanto que eu ganhei? Rompeu e essa operação correu muito bem. Nem me deu calor. Chegou até aqui, ó. Chegou até aqui. Aí vai lá, olha, eu já ganhei 57 pontos de dólar. Na verdade, sinceramente, meus amigos, eu vou ser sincero, eu vou confessar. Chegou aqui, ó, e ainda fez esse esticadão aqui, e foi a 70 pontos de dólar, mas eu não espero esse negócio voltar, mas nem brincando. Eu vou lá no dedão e fecho a operação aqui, velho. Se eu consigo evoluir na média móvel de 9 e o bicho faz uma coisa bonita e vai até o último fundo, ó, que isso aqui é o último fundo aqui, ó, isso daqui para mim é gain. Eu fechei a operação aqui e vou sair com um sorriso no bolso de lado a lado. 70 pontos no dólar, quanto dinheiro vai me dar? Vocês já fizeram o cálculo? Se cada ponto é R$10, 70 pontos vai me dar quantos reais? R$700. Eu já fechei o meu dia aqui, ó, tranquilo. R$700 no bolso, em mini dólar, acabou. Fechou meu dia. Isso aqui para um mini contrato, veja só. E se eu tivesse apostado 2, que é para fazer o parcial, seriam R$1.400 só nessa brincadeira aí, ó. Acabou meu dia. Peguei o dinheiro, hiper feliz e vou para casa. Por que você vai para casa? Ah, mas você pode continuar e ganhar mais, porque você está no dia bom, não sei o quê. Não. Foi uma operação 1.400 num gráfico de 8 minutos. Isso daqui é uma cereja da cereja do bolo, de um bolo de aniversário maravilhoso para um day trader. O cara tem que pegar o dinheiro e ir para casa e sair feliz da vida. E mercado só no dia seguinte para esse cara. É o conselho que eu dou. Senão você pode continuar o dia e perder tudo. Né? É assim que funciona na maioria das vezes. Mas tudo bem, se fosse voltar na média móvel de 9, você vai lá, você quer seguir, arrisca o teu setup, não está olhando o ganho, ou saiu da sala, já colocou o stop pré, ou quer seguir, ou você é muito metódico, né? Então, quanto você ganharia? Não seria tanto assim não, né? Seria menos, mas ainda seria legal. Se você fechasse na média móvel de 9, seria estopado aqui, e você teria ganho 44 pontos. Aqui, ó. Você teria ganho, se você fosse bem metódico nesse teu setup da média móvel de 9, de fechamento, né? Do stop móvel, né? 44 pontos vezes 10, você já sabe, R$440. Nada genial. Para um mini contrato tá legal, se você já tivesse com 2, já teria ganho 880 pontos. Tá? Olha que legal. Todo mundo entendeu? Vocês estão me acompanhando? Sim. Ah, beleza, estão escutando, né? Para um trader profissional, nesse ponto aí, se o cara fez só um contrato e ganhou R$440, pode apostar, um trader profissional não está só num contrato e não está só nesse gráfico. Ele geralmente está no mini índice e está no mini dólar ao mesmo tempo. E eu conheço vários que trabalham também em ações e day trader, enquanto também gerenciam os seus swing traders e os seus positions ao mesmo tempo, tá? Durante a semana. Então, o que você faz é tudo, o tempo todo. Porque você já sabe o que está fazendo, os gráficos são os mesmos, a análise técnica é a mesma. Então, por que não ganhar dinheiro em todos os tempos gráficos, não é verdade? Tudo que você tiver na corretora, coloca uma pequena percentagem para day trade em mini índice e mini dólar. Coloca uma percentagemzinha igual ou um pouquinho maior, que se você quiser, para day traders em ações. Só que day traders em ações, você tem que ter muita bala na agulha. Como eu falei, para você fazer day trade em ações, você teria que ter uns 15 a 20 mil reais sendo operados em ações. Qual é a vantagem? As ações,
elas são menos ariscas do que o mini índice e o mini dólar. O gráfico das ações é menos temperamental, vamos dizer assim. Eles são gráficos mais suaves de serem operados e obedecem melhor a análise técnica, tá? Porque o mini índice e o mini dólar tem muitos robôs de investimento atuando neles. E em ações, e principalmente aquelas ações que não são muito visadas, não são muito líquidas também, né? Mas não são muito visadas, você não tem robôs operando nelas. Tem ações, inclusive, que não tem robô nenhum operando ali. Porque elas não têm liquidez para isso. E aí você vai estar competindo com outras pessoas operando manualmente. Então, você tem mais chances com ações, entendeu? Então, mas mesmo assim, day trade em ação, você precisa ter 15 mil a 20 mil, porque não é um mercado alavancado. Então, você continua arriscando ali por operação uns R$400, pensando em ganhar 800, tá? Ou um pouquinho mais. Você arrisca lá, sei lá, 200, R$300 em ações para ganhar lá os seus 800, R$1.000, se você esticar bem a operação, num bom ponto, com um alvo bacana, levando pela média móvel de 9, como eu estou fazendo aqui, né? Então, em ações é outro esquema, né? Não é alavancado. Já no mini índice e mini dólar, você não precisa ter tanto dinheiro. Você, como é um mercado muito alavancado, e você viu aí que o risco, né? Estou arriscando aqui, desse candle seria um risco de 20 e poucos pontos, 200 e poucos reais aqui. Naquele outro exemplo do mini índice que eu falei, você estava arriscando R$180, né? 200 e poucos reais. Então, você arrisca pouco. Você só precisa ter, sei lá, uns 300, R$400 por operação lá na corretora, né? Se você quiser fazer 5 operações e garantir que não vai quebrar a banca, vamos dizer assim, como o pessoal fala, né? Então, tenha lá pelo menos uns R$2.000 na tua corretora, tá? R$2.000 você para fazer day trade, você consegue sobreviver talvez 2 semanas, 3 semanas, se você for bom. Porque você vai tomar stops também, né? Vai perder dinheiro, vai ganhar dinheiro. Então, estatisticamente, você pode sobreviver no início, se você tiver R$2.000, R$3.000 na operadora, para garantir que você não vai quebrar em um mês, tenha R$3.000 na operadora, pelo menos, assim, 2.000, 3.000. Porque aí você consegue aguentar o drawdown, entendeu? Ou seja, quando você perder, você ainda consegue ter dinheiro para sobreviver, para fazer operações, para quem sabe ganhar algum lucro, né? Para você ficar no 0 a 0. E daí você ficar no lucro líquido dali em diante. Então você tem chance se você tiver R$2.000 ou R$3.000 na corretora ao longo do mês, né? Então eu estou satisfeito com a aula de hoje e ela serviu ao seu propósito. Ela serviu para mostrar a vocês uma boa vista de olhos de tudo relacionado a day trade em mini índice, em mini dólar, em ações, em gráficos intradiários, né? E falando sobre os valores que você pode entender que você vai gastar e vai apostar e vai ter de lucro, né? Em cada operação, em cada realidade, né? Em cada gráfico. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para responder, tá? Tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Pronto, você explicou muito bem. A gente já havia também entendido um pouco. Então tá bem mais fácil para poder pegar essa sua explicação também. Eu acho que no mais agora, para a gente poder ter mais conhecimento, seria só operar mesmo, não é isso? Na verdade, o que eu aconselho então agora para você é o seguinte: qual é o próximo passo? Uma vez que vocês já conhecem esse overview, é vocês abrirem conta na corretora, para quem ainda não tiver, coloca um dinheiro lá e vocês vão ver, tem um mundo lá. Investir em Tesouro Selic, você pode investir em fundos de investimento, você pode investir comprando ações, como eu falei nas aulas anteriores, né? Você pode investir em CDBs, em LCIs, LCAs, CRIs, CRAs. Tem vários produtos de investimento que você pode colocar o teu dinheiro lá, entendeu? E aí você lê cada investimento, tem investimentos mais seguros, menos seguros, né? De preferência em um investimento que tenha boa liquidez, né? E enquanto o teu dinheiro está rendendo na corretora, você já vai aprender como operar na corretora, como investir nela, e vai mexendo na home broker da corretora para ver o que ela te oferece gratuitamente, né? Baixa a plataforma gratuita que ela puder te dar, como no caso aqui, como eu dei o exemplo aqui do Trade Pro, né? Ou do Profit Chart, se for o caso de alguma corretora aqui de vocês, que dê isso de graça, né? Ou o MetaTrader 5 mesmo, né? E aí vocês vão e abram nessa plataforma gráfica o simulador.
Vejam onde abrir o simulador dessa plataforma gráfica. Eu não vou fazer aqui hoje porque vai demandar um pouco mais de tempo e talvez seja um dia só para a gente também brincar com o simulador. Vejam como baixar o simulador, estuda isso aí. Você vai ter que abrir uma conta separada para simulador também. A maioria das corretoras oferece essa conta gratuita também. Então você pode ter a plataforma gratuita, a conta gratuita do simulador, né? Para você ficar só simulando, só operando virtualmente, com dinheiro virtual. E aí você vai testando os tempos gráficos, testa os setups, vai passando bastante tempo da tua vida analisando a subida e descida dos preços para ver, quando ele faz isso, ele tende a subir. Quando o preço chega lá, ele tende a descer. E aí, ao longo das aulas, né, que a gente vai ter no futuro, você vai aprender sobre indicadores financeiros, que são muito interessantes, que te dão uma direcionalidade e uma percepção melhor se o ativo está barato, se ele está caro, se já chegou no limite de subida ou descida, se ele está consolidado, se não está consolidado, se ele tem volume para subir, se não tem volume para subir. Então, com os indicadores, você sabe, junto com o setup, junto com a análise gráfica, junto com a análise técnica, né, com price action, você pode juntar tudo num tipo de quebra-cabeças maravilhoso, que ao longo do tempo vai te dar aquilo que a gente chama de tempo de tela, experiência de mercado. E aí você vai estar numa condição de iniciar a sua jornada de colocar dinheiro para valer. E mesmo assim, para colocar dinheiro, eu sugeriria que no início você colocasse em operações de position. Você pode fazer buy and holder agora, assim que iniciar a corretora de valores. Como eu falei, hoje em dia, como teve esse crash da bolsa, você vê uma ação com bons fundamentos, como a gente falou nas aulas anteriores, né? E você já pode fazer a tua carteirinha. O que você comprar de bons ativos nesse momento, eles estão baratos. E aí, se cair mais, mas a bolsa está quase caindo, de fato, está dando sinais que vai cair mais. Mas e daí? Entendeu? É buy and holder. Daqui a 5 anos eu te garanto que vai estar muito superior o gráfico lá. Você não vai ter prejuízo em 5 anos. Perfeito. Então já pode fazer buy and holder. Agora, position, depois de ganhar muita experiência, começa a fazer. Então, pessoal, terminamos o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós falamos sobre day trade em contratos futuros, índice e dólar cheios, e mini índice e mini dólar. Falamos também sobre o controle de risco que os traders devem adotar e mostramos o passo a passo desde a abertura da conta em sua corretora e sua preparação inicial para ser um trader de futuro. Não perca o nosso próximo vídeo, onde nós falaremos sobre como analisar o IBOV, o índice Bovespa, usando Price Action. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não deixe de dar o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sair. Muito obrigado pela presença de todos e desejo a todos uma ótima semana. Até o próximo vídeo, pessoal!